Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Mateus, capítulo 14, versículos 22 e seguintes. Em seguida, mandou que os discípulos embarcassem e passassem à frente para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedi-la, subiu sozinho a montanha para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho ali. Se a gente voltar um pouquinho no Evangelho, no comecinho do Evangelho, nós vamos ver que esse capítulo está tratando de algumas coisas importantes. Primeiro, a morte de João Batista, que era primo de Jesus. E quando Jesus sabe que João Batista morreu, Jesus se retira sozinho para um lugar deserto. Só que o povo descobre que ele estava naquele lugar e vai atrás dele. E ele, vendo o povo, foi tomado de compaixão e ali prega para o povo e multiplica os pães. Interessante. Jesus é aquele que, diante da morte do primo, do amigo, ele sente. E ele vai para um lugar deserto porque ele é humano e porque ele sente dor. Ao invés de estar murmurando, reclamando, como muitos de nós nesse tempo de pandemia, ele vai para a fonte onde a dor dele pode ser curada, sarada, onde a dor dele pode ganhar sentido. Ele vai para o Pai, ele vai rezar. Diante do povo que chega, Jesus é livre e ele entende que a missão dele não pode ser desviada nem pelas próprias dores. Então ele está ali, cuida das pessoas, porém, quando as pessoas vão embora, já é noite. A noite lembra o momento da dor, do medo, da tristeza. Nessa noite da alma, Jesus sobe a montanha e fica ali em oração. A noite de Jesus representa o medo que Jesus sente também da morte. Ele sabe que os poderosos mataram João Batista. E esses poderosos também poderão matá-lo. Jesus pressente isso. Ele tem medo. Mas o medo dele não é motivo de desespero. É motivo de oração. E Jesus vai orar. Mas aqui nós encontramos uma outra cena bem interessante. Os discípulos estão no meio do mar. É noite. E diz aqui, versículo 24, a barca já estava a boa distância da costa, batida pelas ondas, porque havia vento contrário. Os discípulos estão sofrendo. A noite dos discípulos é uma noite turbulenta. É a noite das tribulações, dos ventos contrários, das grandes ondas, como muitas vezes nós também passamos por noites assim nas nossas vidas. Noites de dor, noites de desespero. Parece que o barco vai afundar. Parece que tudo está indo por água abaixo, parece que tudo está sendo destruído e o nosso coração sente medo também. E Jesus se aproxima deles. Porém, a presença de Jesus, ao invés de alegrar e de animar, não consegue produzir o ânimo, a alegria, a coragem, a força. Eles acham que Jesus é um fantasma, como nós muitas vezes, que dizemos confiar em Jesus, que dizemos acreditar em Jesus. Mas diante das tempestades, das dores, no meio do mar agitado da vida e da noite escura,
A gente não acredita que Jesus é aquele que está vindo, que está se aproximando. A gente acha que é um fantasma. A gente não dá o passo da fé de acreditar aquele que vem vindo é Jesus e ele pode trazer a paz. Os discípulos acham que Jesus é um fantasma. E Jesus está se aproximando pela quarta vigília da noite, ou seja, a noite está indo embora. Já é madrugada, bem pertinho da manhã. O sol já está nascendo. É aí que Jesus vem. Se à tarde vem o pranto nos visitar, de manhã a alegria volta. Mesmo no momento da dor, da tristeza, é preciso sempre olhar. Não olhe para o barco que está afundando, olhe para o mar. Olhe para frente e veja que quando o sol vai nascendo, um dia novo vai surgindo e é Jesus que vai trazendo a novidade. Jesus se aproxima deles e diz: não tem mais. Não percais o ânimo. Tem de ânimo. Sou eu. Não tem mais. Tem de ânimo. O Salmo 26 diz isso. Tenha ânimo, confia no Senhor. A fé não é algo que a gente compra no supermercado. A fé é algo que a gente desenvolve na gente. E para ter fé é preciso ter ânimo, é preciso ter garra, é preciso ter coragem, é preciso ser valente. Jesus diz que para entrar no reino tem que ser valente. É a valentia da fé. Acreditar contra toda esperança. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tudo é possível ao que crê. Não tem mais, não ter medo e ao mesmo tempo não percais o ânimo. Quando a gente perde o ânimo, quando a gente desanima, a gente entrega os pontos e tem medo. Mas quando a gente mantém o ânimo, mesmo na dor, a gente mantém-se firme. A gente enfrenta o medo e logo vem a resposta. É engraçado que Pedro olha para Jesus vindo e diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá até o encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus não hesita e diz: vem então. E Pedro começa, Pedro vai. Porém, versículo 30, ao sentir a força do vento, Pedro teve medo e começou a afundar. É interessante, Pedro está andando sobre as águas, mas o vento é contrário e ele percebe que ele está livre, ele não tem um barco para se apoiar. Ele só tem Jesus a quem ele está olhando. A vida é assim. A gente está no meio do mar, pisando sobre as águas. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente não desanima. Quando a gente vai se apegando a alguns barcos, a gente paralisa, desanima e começa a afundar. Se você fica parado no seu barco, você afunda. Mas se você tiver coragem de pisar sobre as águas e ir em direção a Jesus, porque Ele mandou, tudo vai se transformar. O que é o barco que você quer ficar parado? Talvez sejam pessoas que você é tão apegado e que você acha que essas pessoas vão lhe trazer a paz. Talvez sejam estudos, títulos, talvez sejam as coisas que você tem, o seu trabalho, o dinheiro que você tem. Onde é que você tem colocado a sua confiança? Pedro colocou a confiança no barco. Quando ele viu que não tinha mais o barco, ele começa a afundar. A gente tem que olhar para Jesus e pôr a nossa confiança nele. É interessante que o Evangelho termina dizendo que quando Jesus entra no barco, logo o vento cessou. Versículo 32. No livro de Jeremias, nós encontramos uma coisa interessante. Tem um profeta lá que está anunciando que todo o mal vai passar. E Jeremias sabe que essa profecia é falsa. Mas longe de brigar com o profeta, Jeremias olha para ele e diz assim: toda profecia só é verdadeira quando ela se cumpre. E segue o caminho. Jeremias é o modelo daquele homem que olha para a palavra de Deus,
segue os princípios da palavra de Deus e não desanima, não para. Diante das falsas profecias, dos desânimos, das coisas que as pessoas dizem e querem, a gente não pode desanimar, a gente precisa apenas seguir o caminho. Jeremias olha para a palavra de Deus e segue o caminho. Pedro não olha para a palavra de Deus, que é Jesus, e paralisa e afunda. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente tem ânimo e a gente segue. Não desanima, não para. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente desvia o olho da palavra de Deus, que é Jesus, e começa a afundar. Jesus é o nosso Salvador. Mas uma coisa que a gente não pode perder de vista é que a salvação que Jesus opera na cruz, ela nos redime, porque Jesus, ao morrer na cruz, é aquele homem totalmente abandonado a Deus. É o homem de fé. A maior obra que Jesus veio fazer com a sua cruz e ressurreição é ensinar o homem a confiar, a depender de Deus. Por isso, Jesus, diante das dores da vida, ele está diante do Pai em oração. Os discípulos, diante das dores, estavam desanimados e com medo. E você? De que lado você quer estar? Do lado de Jesus, que nos ensina a ter fé diante de qualquer tribulação? Ou como os discípulos, ou como Pedro, que olha para si mesmo, desanima, tem medo e afunda? Quem você quer ser? Shalom do Pai.